Olá pessoal, Bruno Vitorino falando. Nesse vídeo nós vamos estudar um circuito de controle de fase de TRIAC, de gatilho de TRIAC, né? Um circuito que é a base de um circuito muito conhecido da eletrônica de potência, que é um circuito chamado dimmer, né? Esse circuito, na verdade, é um dimmer simplificado, digamos assim, certo? Então, eu já falei anteriormente sobre esse circuito, né? A gente também já estudou esse circuito utilizando o SCR, inclusive tem vídeo no canal sobre isso, né? E, obviamente, usando o TRIAC, né? Esse circuito ele é muito mais... abre muito mais as possibilidades de uso dele, porque, como vocês sabem, já o TRIAC ele é um dispositivo, né, que pode conduzir corrente nos dois sentidos, certo? Uma vez que seja dado o gatilho nele. Então a gente já estudou previamente as características do TRIAC, certo? Estudou a questão dos quadrantes do TRIAC, é isso, que é o funcionamento do TRIAC, uma vez que ele conduz nos dois sentidos, e também que o seu gatilho pode também ser dado por sinais de corrente positivos entrando no gate ou saindo do gate, que seriam negativos, né, considerados negativos. A gente tem 4 possibilidades de funcionamento, né, que são diferentes entre si por causa da construção interna do TRIAC, certo? E a gente viu também que nesse circuito, né, por exemplo, por isso que ele já está desenhado aqui, foi utilizado na última aula, nesse circuito o TRIAC funciona nos semiciclos positivos, ele funciona no quadrante 1, uma vez que a corrente de gatilho ela vai entrar no dispositivo e a corrente principal ela vai passar de MT2 para MT1, ou seja, a tensão em MT2 é maior do que MT1, MT1 sendo a referência. Então, nesse caso, a gente está no quadrante 1. E nos semiciclos negativos, a única coisa que muda, na verdade, as duas correntes mudam, na verdade, né? Tanto a corrente de gatilho é negativa agora, porque esse terminal vai estar com a tensão menor do que o MT1, e o MT1 também vai ser maior do que o MT2, então a corrente principal vai estar subindo, né, no semiciclo negativo, entrando pelo neutro, saindo aqui pela fase. Então isso caracteriza o quadrante 3, onde as duas correntes, as duas tensões, né, e correntes também são negativas em relação ao referencial, que é o MT1. Ok? Então nesse vídeo a gente vai estudar mais a fundo esse circuito, um circuito bem simples de estudar, de calcular, certo? Como a gente viu no SCR, esse circuito aqui, o intuito dele é, com esse potenciômetro, que é um resistor variável, né, a gente vai conseguir ajustar o momento em que esse TRIAC vai dar o gatilho, certo? Leia-se o momento como o ângulo de gatilho, certo? A gente tem aqui os ângulos de gatilhos começando aqui a senoide do 0 graus, né? Deixa eu colocar aqui no lápis. Começando a senoide aqui do 0 graus. Então aqui seria o nosso 0 graus, o lápis está preto, ninguém vai ver, vamos lá. 0 graus aqui, né? Aqui seria o nosso 180 graus, né? 180, não 18. 180 graus, 0 graus, ok? Aqui, onde a senoide assume seu maior valor, é obviamente o 90 graus, né? Seno de 90 é 1, por isso que é o maior valor, né?
certo? A gente pode considerar também que depois daqui, uma vez que o gatilho aqui também vai ser dado um novo gatilho, né? Porque quando a gente dá o gatilho, digamos que a gente deu o gatilho aqui, sei lá, 45 graus mais ou menos. Aí toda essa parte da senoide vai ser entregue à carga, só que quando chega no zero, esse triac ele desarma, digamos assim, né? Ele uma vez que a gente zera a corrente, essa é justamente a forma de desligar o triac, né? De fazer ele parar de conduzir. É quando a corrente chega em zero. Então, quando a corrente chega em zero, ele para de conduzir. A gente vai ter que dar um novo gatilho. Com esse circuito, na verdade, quando chegar na tensão correta, ele vai dar um novo gatilho, né? No caso aqui seria próximo, obviamente, de 45 graus novamente, certo? Por que próximo? Porque não é 45. Aí sim, aí o que eu estava dizendo é que aqui começa como se fosse 0 graus de novo, né? Na senoide mesmo a gente não é isso, né? 0, 180 e aqui seria o 360. Mas como o triac desligou, para efeitos de entendimento aqui, a gente pode considerar que aqui é 0 de novo e aqui é, mais uma vez, 180 graus. E aqui seria, né, dado o gatilho mais ou menos no mesmo ângulo que foi dado aqui. Certo? E por que não é exatamente no mesmo ângulo? Porque o quadrante 1 funciona diferente do quadrante 3, que é diferente também do quadrante 2 e do quadrante 4. Todos os quadrantes, a gente viu no datasheet, eles têm as características as principais características que a gente vai usar aqui, né? Que são IGT, IGT e VGT, essas características variam entre os quadrantes, certo? Logo, quando a gente calcula esse circuito, vai ser para o pior dos casos, e naquele caso, né, digamos que o pior dos casos seja o quadrante 1, então a gente vai calcular para o quadrante 1, para ele acontecer em 45 graus, vai acontecer, só que quando chegar no quadrante 3, que funciona diferente, esse ângulo vai variar um pouco, certo? O ideal é que não varie muito, né? Mas vai variar. Vai dar, sei lá, em 40 graus ou em 50 graus. Depende dessa diferença dos valores de IGT e VGT, ok? Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui é calcular essa resistência Rx, né? Para os valores que a gente quer de ângulo de gatilho. Okay? Mais uma vez, esse circuito, como no circuito do SCR, ele tem a desvantagem de o ângulo máximo de gatilho é 90 graus, certo? Porque se a gente projetar esse circuito para um ângulo maior do que 90 graus, digamos aqui 100 graus, por exemplo, como esse circuito é baseado no nível de tensão, né? Então, quando a tensão da rede atingir o nível suficiente para ter a corrente de gatilho aqui, ela vai atingir esse mesmo nível de tensão aqui, ela vai atingir antes dos 90 graus, certo? Então se repete aqui, essa tensão ela não acontece unicamente nos 100 graus, ela também acontece aqui nos 80 graus, né? Então, quando chegar em 80 graus, ela vai dar o gatilho que a gente esperava que fosse apenas nos 100 graus. Né? Mesma coisa que eu expliquei no SCR, isso também vale para lá. Certo? Esse circuito então tem essa desvantagem. É um circuito simples, né, que dá para fazer na prática, usar ele como uma espécie de dimmer, mas tem essa desvantagem de só ter ângulos de gatilho até 90 graus. Então isso limita um pouco o funcionamento desse circuito, certo? Para a gente dar gatilhos em ângulos maiores do que 90 graus, uma possibilidade é colocar um capacitor aqui, para defasar a corrente da tensão, certo? Colocar um capacitor nesse lugar aqui, certo? Vou colocar pontilhado, certo? Para não confundir a cabecinha de quem estiver assistindo. Então o ângulo máximo é 90 graus. Então vamos fazer primeiro a análise do circuito, certo? A análise do circuito é a seguinte: a gente tem uma malha só nesse circuito, né? Para calcular o ângulo de gatilho, que é essa malha que sai aqui da fase, passa pela carga. Essa carga também pode estar em outro lugar, ela pode ficar aqui, por exemplo,
certo? Isso não faria muito diferença. Aliás, aí não. Teria que ficar aqui, por exemplo, né? Aqui é a parte do snubber, né? Que é o circuito que eu também expliquei na aula passada. Circuito de proteção contra gatilhos indesejados, autogatilhos aqui, né? Então a carga poderia ficar aqui também, certo? Para simplificar até esses cálculos. Na verdade, a gente não vai levar em consideração essa carga no cálculo, certo? Porque esses resistores aqui vão ser bem maiores do que 100 ohms. Então a gente tem aqui a corrente vai passar aqui, né, de gatilho, passa nos dois resistores, entra no gatilho e a gente tem aqui a queda de tensão VGT e volta para o neutro. Então o circuito é bem simples e ainda mais que a gente está desconsiderando essa carga, né? Então a gente tem a tensão da rede, que dependendo do ângulo, ela depende do ângulo, né? Então a tensão da rede, a tensão instantânea da rede é justamente essa senoide aqui, né? Então ela vai variando, né? Como é que ela varia? Ela varia com tensão de pico, né? Eu vou colocar aqui V, a gente chama isso de V da rede, né? Estava chamando isso lá no SCR, a gente chamava de V da rede. V da rede é Vp vezes o seno do ângulo atual, né? O seno do ângulo atual. Aí, isso aqui, né? Então, essa malha vai começar com V da rede menos Rx, que é a soma daqueles dois resistores, né? O resistor fixo e o potenciômetro. Rx vezes a corrente de gatilho, né? A gente vai usar IGT, né? Para descobrir qual é o resistor que a gente precisa para determinado ângulo, né? A gente sabendo o ângulo, a gente consegue calcular V rede, né? O Rx é o que a gente quer calcular e o IGT é a condição, né? Que é a condição mínima, né? A corrente que deve ser atingida para dar o gatilho, certo? Por isso que é vezes IGT aqui. Menos a queda de tensão ali do gate para o MT2, que é VGT, né? Que varia de acordo com o quadrante também, igual a zero, né? Porque a gente voltou aqui, ó, a gente fez V rede menos essa queda de tensão, menos essa queda de tensão, igual a zero, né? Circuito fechado. Se a gente quer descobrir Rx, é só isolar Rx nessa equação. A gente tem Rx igual V da rede, eu vou substituir por isso aqui, certo? Vp vezes seno do ângulo. Então, Vp vezes seno do ângulo menos VGT dividido por IGT. Esse é bem mais simples do que o SCR, né? Porque o circuito de SCR a gente colocava um resistor aqui embaixo, né? Porque a tensão era sempre entrando aqui, né? No gatilho. Então a gente colocava um divisor de tensão. E a gente tinha que calcular Thevenin, né? Para obter essa equação. Essa equação no TRIAC ela é muito mais simples. Inclusive, eu já vi até questão de concurso, por exemplo, para engenharia eletrônica, para engenheiro, que nem dava. Claro, em concurso não vai dar equação, mas ele pedia. Era um cálculo exatamente desse circuito, certo? Então, assim, não precisa decorar ou deduzir uma equação muito grande. É lei de Kirchhoff, bem simples, certo? Só circular essa malha aqui, desconsiderando a resistência dessa carga. Então, o que é que vai acontecer aqui? Como eu disse, VGT e IGT a gente tira do datasheet, né? E o ângulo são os ângulos desejados. Para cada ângulo desejado, né? Para uma faixa de ângulos, na verdade, a gente vai calcular tipo assim, eu quero calcular ou para ângulos específicos, sei lá, 2 graus, 15 graus, 30 graus, ou para uma faixa de ângulos, né? Tipo, ângulos maiores do que 2 graus e menores do que 90, sei lá, né? Eu quero nesses dois limites aqui, por exemplo, né?
A gente vai fazer um exemplo aí agora em seguida, ok? Vamos tomar como exemplo, então, eu acho que eu posso até apagar aqui uma parte desse. Deixa eu apagar isso aqui, então. Né, a gente vai fazer um exemplo com um triac real, né? Especificação dele, aí a gente vê o datasheet, né? Vê quais são os VGT e IGT que a gente vai usar, né? E calcula para 2 ângulos, né? E depois, com isso, a gente vai ter uma faixa de resistências, certo? Essa faixa de resistências, ela vai me dar uma resistência máxima e uma resistência mínima, né? E com essa faixa de resistências, a gente tem como calcular o potenciômetro e o resistor fixo, né? É justamente assim que a gente fez também no SCR. Eu acho que nesse mesmo slide aqui dá para fazer. Né? Então, o triac que a gente vai ver aqui é o TIC 226, certo? TIC 226B, certo? O procedimento para fazer, então, com qualquer triac é esse mesmo. A gente vai, então, pesquisar aqui o IGT e o VGT desse triac aqui, vamos ver. Datasheet TIC 226B, né? Eu acabei apertando aqui no atalho que veio para minha carinha aqui. Deixa eu voltar. Pronto, aqui vocês não estão vendo exatamente a tela inteira, mas não tem problema. Isso aqui é só realmente para eu ver. Eu vou pesquisar aqui o datasheet e eu vou trazer já a informação pronta para vocês, certo? Mas tem que pesquisar o datasheet e ver para todos os quadrantes. Não, de repente é melhor até mostrar aqui. Vamos lá, vamos ver. TIC 226B. Aí é porque por esse site é bem ruim de pesquisar datasheets aqui. Vamos lá. Na verdade esse é o melhor site para pesquisar datasheets assim, em um site específico, mas eu prefiro pegar direto do Google um PDF já aberto, que aí precisa apertar em tantos lugares. Aqui a gente tem os VGTs e IGTs, né? Ó, IGTM e VGTM, né? Para os 4 quadrantes, né? Cada partinha dessa é um quadrante. Cada linha dessa é um quadrante. Então a gente tem aqui valores bem diferentes. Ó. O valor típico de IGT é 2, 12 mA, 9, 20. Né? Pior caso, né? Para a gente, na verdade, faz sentido pegar para o quadrante, como eu disse, quadrante 1 e 3. Né? Então a gente pega o pior caso do quadrante 1 e do quadrante 3. Certo? Entre o quadrante 1 e o quadrante 1 é esse aqui, que as duas, o valor de corrente e o valor de tensão são positivos, certo? Então, 2 mA, 0,7 volts. Aí no quadrante 3, que é esse aqui, onde ambos... Está na ordem, na verdade, aqui, né? Mas ambos são negativos em relação à referência, né? Então, a corrente menos 9 e a gente vai usar só o módulo, né, dessa corrente. E 0,8. Né? A tensão não faz diferença quase nenhuma, né? A gente pode usar qualquer uma das duas aqui. Mas a corrente já faz uma diferença razoável. A gente usa o pior caso, certo? O pior caso. Porque se a gente dá o gatilho no pior caso, certo? A gente também garante, né, o caso de corrente menor, ok? E se a gente calculasse para 2, aí o ângulo no quadrante 3 seria muito menor do que o calculado, né? Ou muito maior. Ia ser muito diferente, né? Ok?
Então, a gente já tem aqui os valores. É 9 mA e 0,7, ok? 9 mA e 0,7. Vamos voltar então para aqui. 9 mA e 0,7. Um pouco diferente dos dados que eu tinha anotado do livro que eu peguei o exemplo. Com esse mesmo triac, mas às vezes o livro ou pega de um datasheet, de um outro datasheet, ou realmente é outro triac e ele... Vou chamar só de GT, né? Porque a gente estava chamando de GT, então IGT é 9 mA igual 9 mA e VGT é igual a 0,8 volts. Beleza. Aí eu quero então gatilhos entre 10 graus, vamos lá, gatilhos entre 10 graus e, né, o ângulo mínimo então é 10 graus e o ângulo máximo vamos colocar 80 graus, para ficar um pouco menor do que os 90, né, que é o máximo que a gente pode fazer. É bem simples, né? Então Rx para o caso mínimo, né, vai ser então diretamente proporcional, né? Então o ângulo sendo baixo vai dar um VR de baixo e com certeza o Rx vai ser mínimo também, né? Então quando o ângulo é mínimo, o Rx é mínimo. O Rx mínimo então é VP, faltou dizer qual era a tensão da rede aqui, né? Pode ser, vamos lá, 220 volts, né? Tensão RMS aqui igual a 220 volts. Então a tensão da rede, o Rx mínimo é a tensão da rede, VP vezes seno. VP então seria os 311, né, aproximadamente, vezes seno de 10 graus seno de 10 graus e menos VGT, que é 0,8, dividido por IGT, que é 9 mA, né? 9 vezes 10 a menos 3. Ok? Aí a gente tem um Rx mínimo igual, aí eu vou calcular aqui, enquanto isso eu vou dar um pause aqui. Bom, então voltando, já aproveitei e calculei tanto o Rx mínimo quanto o Rx máximo, certo? Talvez a letra fique um pouco pequena aí para vocês, mas o Rx mínimo aqui, considerando esse cálculo, né? Lembrar de deixar a calculadora, se for uma calculadora mais moderna aí, né? Calcular esse seno com um ângulo em graus, certo? Porque se estiver radiano lá, né? Se for, por exemplo, aquelas calculadorazinhas Casio, que são bem comuns, que fazem esses cálculos científicos, calculadora científica, né? Se ela tiver um Rzinho lá em cima, significa que os ângulos estão em radiano. Aí vai dar errado essa conta aí, seno de 10, né? 10 radianos. Vocês têm que colocar para graus, certo? Que seria o D, não é o G também, certo? G é outra unidade, ok? Uma unidade que não é do sistema internacional. A unidade graus é o D, de degree, né? De graus em inglês. Então tem que botar a calculadora para o D, certo? Se for uma calculadora de computador, o padrão é graus mesmo. Então é calcular seno de 10. É só observar, né? Seno de 10 vai dar um número bem pequeno, 0,17, se eu não me engano, alguma coisa assim. E seno de 80 graus vai dar perto de 1, né? 0,90 e tanto, certo? Se der algo muito diferente disso, porque a calculadora não está configurada corretamente. Nesse cálculo, então, deu Rx mínimo 5,91 kΩ e o Rx máximo deu 34K. Certo? E o que é que a gente faz, então, para calcular agora
eu estava falando tudo isso, mas não estava apontando para o lugar certo aqui com o mouse, certo? RX mínimo e RX máximo, ok? E cuidado com os senos calculados na calculadora, ok? E a gente então, para completar esse projeto aqui, desse dimmer básico, a gente vai calcular então chamar aqui então o resistor fixo de R1 e o potenciômetro de RP, de potenciômetro, certo? R1 então vai ser igual ao RX mínimo. Por quê? Porque quando o potenciômetro é zerado, ou seja, você gira ele todo para um lado, para o lado zero, né? 0 ohms, aí sobra apenas o resistor R1, que é justamente a condição de resistência mínima, né? Então o RX mínimo, que é igual a R1, vai ser cerca de 5,9K, né? Eu vou colocar exatamente o valor que está ali, né? Aproximado, na verdade. Vou colocar só com uma casa decimal. E o RP é quanto? É o outro valor? RX máximo? Não, né? Porque quando o potenciômetro estiver no máximo, ainda assim a gente tem essa outra resistência em série, né? Então, na verdade, o RX máximo é RP mais R1, né? Então, RP é RX máximo menos R1, né? Ou RX máximo menos RX mínimo, né? Que vai dar 34 menos 5,9, certo? Se fosse 34 menos 6, daria 28, né? Só que é 5,9, então é 28,1. É aproximadamente 28 kΩ. Certo? Às vezes a gente não encontra esses resistores comerciais com esses valores. Aí a gente aproxima o máximo que a gente possa, né? Se a gente não tem tanta necessidade de ser preciso nesses ângulos, se é que é uma questão aproximada mesmo dos ângulos aproximados, a gente pode substituir aqui por valores comerciais, né? Os valores comerciais são aqueles que a gente encontra mais, né? Não que a gente não possa encontrar um resistor 5,9. Sim, é possível, mas teria que ir em sites especializados, às vezes até importado, né? 28K também não é um valor muito comercial. 27K é comercial. 5, na faixa de 5, acho que 5,7 kΩ talvez seja também. Alguma coisa desse tipo. Certo? Então é assim que a gente calcula esses dois resistores, né? Potenciômetro. Aliás, potenciômetro é um pouco mais difícil de encontrar valores assim, né? Geralmente são valores fechados, 10K, 50K. Aqui a gente teria que procurar muito para achar um 30K, por exemplo. Então tá feito o cálculo desse circuito, né? Aí eu vou colocar só uma imagem aqui. Deixa eu aqui adicionar a imagem para a gente terminar, certo? Vou botar uma imagem aqui do computador, um print de uma tela aqui que eu acabei de fazer, partezinha de um livro, certo? Só para completar aqui esse circuito, a gente já estudou, vamos ver se esse negócio vai ficar, ele está meio transparente, né? Que pelo menos para mim aqui, deixa eu ver se quando eu aperto, não, ele realmente fica com a transparência, para conseguir ver direitinho. Então vou diminuir aqui, colocar numa região aqui que não tenha muita. Vou apagar esse módulo 4. Bom, essas são as duas fórmulas, né? As duas equações para calcular a tensão eficaz e a potência na carga para cada ângulo, né? Então, se você quer aqui, por exemplo, saber nesse caso que a gente calculou, né?
Qual é a potência na carga e a tensão eficaz na carga? Quando a gente dá o gatilho em 10 graus. E qual é também a potência e a tensão eficaz, a potência ativa e a tensão eficaz, quando o ângulo é 80 graus, né? Aí pode-se usar essas duas equações aí, certo? Lembrando também de ter muito cuidado, né? Para essa equação, principalmente da tensão eficaz, tem que ter bastante cuidado com a calculadora, certo? A configuração da calculadora. E também aqui, por exemplo, você vai colocar o ângulo em graus, né? Você não pode dividir um ângulo em graus por 2π, já que 2π é radiano, né? Aí você tem que converter esse ângulo para radiano ou o 2π para graus, né? Π é 180 graus, né? Então o 2π aqui seria 360. O 4π também, se você quiser. Na verdade aqui já não precisa converter, certo? Que seno de 2a pode ser dividido por 4π. Não tem esse problema da unidade do ângulo, né? Assim, um pouco confuso inicialmente, mas em SCR a gente também já viu esse problema aqui de calcular, né? A única mudança que você tem que fazer é deixa os ângulos em graus normal e muda esse 2π para graus, deixa 360 aí, certo? Isso aí, essa conta vai dar correto. Ok? Eu não vou fazer para esse exemplo, porque é só aplicação de fórmula, né? Não vem ao caso aqui, ok? Então, assim a gente encerra esse vídeo com um circuito então simples de controle de fase usando um potenciômetro e um resistor fixo. Foram calculados aqui. Ok? Até a próxima.